nós vamos falar um pouco sobre a história da capoeira, ok? Bom, a capoeira ela é uma prática corporal que surgiu no país como uma forma de resistência dos negros que viviam aqui escravizados, certo? E essa história, né, ela se inicia lá no século XVI, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Nessa época, a mão de obra mais sustentável, né, no caso rentável, era a mão de obra escrava africana e era muito utilizada no nosso país, principalmente, gente, nas fazendas produtoras de cana-de-açúcar do Nordeste. Bom, nos raros momentos em que os negros escravizados eles não estavam trabalhando, eles tentavam superar as dificuldades encontradas diariamente pelas condições de vida que eles foram acometidos, né? Como trabalhos intensos, trabalhos obrigatórios intensos, maus tratos, castigos, dentre outras adversidades perversas, bem como também superar as diferenças culturais e de idioma que existiam entre eles, já que esses negros eles eram raptados de diversas nações africanas. Bom, a convivência aí entre eles ocasionou formas de resistência e de manutenção de suas culturas originais, certo? Como a música, a dança e a luta, né? Sendo a capoeira um dos principais instrumentos contra a opressão, certo? E como era proibida a prática de alguns tipos de lutas pelos negros, né? Os escravos eles utilizavam a música e a dança para camuflar a prática da capoeira. Em oposição, né, essa exploração que eles viviam diariamente e também em oposição aos maus tratos, existiam muitas tentativas de fuga e a capoeira ela se tornou aí uma ferramenta muito importante, né, para auxiliar aí os escravizados a se defender dos capitães no mato. Bom, a prática da capoeira ela era realizada em terrenos próximos às senzalas, né? As senzalas, como acho que vocês já sabem, eram os locais onde os africanos e também os afrodescendentes eles eram aglomerados, né? Quando não estavam dormindo, ou quando não estavam trabalhando, né? Lá era o local de descanso deles, né? E aí nos espaços, que eram chamados de terreiros, próximos às senzalas, eles praticavam a capoeira de forma camuflada aí pela dança e pela música. E as lutas, né? Quando eles tentavam fugir, ocorriam em campos com pequenos arbustos, que também eram chamados na época de capoeira ou capoeirão. E é a partir dessa vegetação que foi dada aí o nome dessa luta criada nesse momento aí tão difícil. Bom, com a abolição da escravidão, muitas pessoas que até então eram escravizadas, né, os negros que eram escravizados, por não terem outros conhecimentos que permitissem aí conquistar bons empregos fora das fazendas, tirando também a questão do preconceito e do racismo, né, que as pessoas não queriam dar emprego a pessoas negras, né, bons empregos. Esses afrodescendentes eles foram obrigados aí a ocupar postos de trabalho ligados ao trabalho braçal, nos quais as suas habilidades de capoeira elas fossem úteis, certo? E com isso, os capoeiristas eles passaram muito tempo na marginalidade e as suas competências e habilidades associadas aí à criminalidade e à informalidade, certo? Então, né?
durante o período de escravidão, a prática era considerada algo ruim, né, por ser uma luta utilizada para a libertação dos escravizados, e depois da abolição, que aconteceu a abolição em 1888, a capoeira ela ainda continuou a ser vista de forma negativa pela sociedade brasileira e passou a relacionar a capoeira aí à vadiagem, certo? A capoeira, no caso, ela se tornou um crime, né? E entrou no Código Penal do Brasil, certo? Eu trouxe aqui para vocês aqui, se eu não me engano, o ano foi 1890, né? O ano aí que entrou esse artigo 402 aí, dos vadios e capoeiras, né? Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoas certa ou incerta ou incutindo temor de algum mal. A pena era de prisão aí de 2 a 6 meses, era considerado circunstância agravante se a pessoa ela fosse aí dita como pertencente de um grupo de capoeira, né? E para os chefes dos grupos, né, de capoeira, a pena era em dobro, certo? Ou seja, não ia ser um agravante, né? Poderia chegar a 6 meses, e sendo chefe, esses 6 meses ia para 12 meses, que seria 1 ano, ou até mais, né? Pulando aí, gente, para a década aí de 1930, certo? O Brasil está passando aí, na verdade, por uma mudança, né, em relação aos sentimentos brasileiros, né? E esse cara aqui, né, chamado aí de Mestre Bimba, é uma figura muito importante para a capoeira, né? Ele organizou um método de ensino de capoeira e ele nomeou esse método de luta regional baiana, que hoje a gente conhece como capoeira regional. E passou a ensinar esse método em academias e a cobrar por esses ensinamentos, certo? Nesse período aí, que é conhecido como Estado Novo, o então presidente Getúlio Vargas, que é esse carinha aqui embaixo, certo? Estava desenvolvendo aí na época uma ideia de nacionalismo material e imaterial brasileiro, ou seja, ele estava desenvolvendo a ideia da cultura nacional, certo? A produção aí de bens, né? Sendo eles bens materiais ou imateriais totalmente, genuinamente brasileiros, ok? Então aí, por conta disso, né, o mestre Bimba, ele se aproveitou do momento e apresentou aí a capoeira regional ao presidente Getúlio Vargas. O presidente, ele gostou tanto, aí da capoeira que formalizou a capoeira aí, transformando ela em um esporte brasileiro, e foi por esse motivo que a capoeira deixou de ser criminalizada e passou a ser considerada uma manifestação esportiva e cultural genuinamente brasileira, ok? Quando a gente pensa nos dias de hoje, né, a gente precisa entender, né, que a gente viu aí que ao longo dos anos essa prática corporal ela superou opressão e preconceito, né, e conseguiu se firmar como uma manifestação da cultura brasileira, certo? E hoje essa manifestação aí corporal
é um dos símbolos do Brasil e da presença aí da cultura africana na nossa sociedade. Só alguns dados aqui para vocês terem ideia, né? Em 15 de julho de 2008, a capoeira ela foi considerada Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, certo? E em 2014, a roda de capoeira virou Patrimônio Imaterial da Humanidade segundo a Unesco. A capoeira, luta, jogo e dança. Bom, a gente viu, né, que a música e a dança elas sempre estiveram presentes nas rodas de capoeira, né, servindo aí para camuflar a sua prática pelos negros que eram escravizados dentro das fazendas, né? E esses elementos e o modo como a capoeira se desenvolveu fizeram com que essa manifestação cultural ela se tornasse aí uma prática em que, ao mesmo tempo, era uma luta, um jogo e também uma dança, certo? Trouxe para vocês aqui os instrumentos que são utilizados, né? A gente tem o pandeiro, que é um instrumento de percussão, que é feito de couro de cabra e de madeira, certo? A gente tem aí o agogô, que é um arco com 2 cones de metal nas pontas. A gente tem o atabaque, a gente tem o berimbau, e junto com o berimbau a vaqueta e o cachixi, certo? A vaqueta serve para bater na haste de metal e aqui a gente tem o cachixi, que é uma cesta aí de vinho com a alça e serve para dar o compasso e é tocado juntamente com o berimbau. E a gente também tem aqui o reco-reco, certo? Então, gente, era isso, né, que eu tinha para falar hoje para vocês. Até a próxima aula.